Fala galera, belezinha? Tudo tranquilo? Estamos começando mais uma aula do canal 10 História. Seguinte, o assunto de hoje é Revolução Industrial. Essa daqui, né, é a última parte de Revolução Industrial. Nós já estamos discutindo as consequências da Revolução Industrial. Se você está procurando o começo dela ou alguma outra coisa no meio, vai nesses vídeos aqui e começa a ver essa playlist, porque esta aula nós vamos discutir apenas consequências da Revolução Industrial. Primeira consequência, direto ao ponto. Primeira consequência, a consolidação do capitalismo e do poder da burguesia. Querido, a gente estava fazendo, desde a Baixa Idade Média, né, uma transição do modo de produção feudal para o modo de produção capitalista. Ou seja, a produção feudal, que é a produção de subsistência, para a produção capitalista, que é a produção para o mercado. Não é isso? Então eu tenho a consolidação desse modo de produção. E, sobretudo, a consolidação do poder da burguesia. Então agora, a burguesia está no poder, a burguesia vai colocar a maneira dela de pensar, a burguesia vai determinar a maneira de produzir, a maneira como a gente enxerga o mundo. Tá? Isso fica muito claro quando a gente pensa no liberalismo econômico, no liberalismo político, das aulas de iluminismo. Clica nessa playlist aqui, ó, que você vai ver as aulas de iluminismo, como o poder da burguesia, né, de falar de comércio, de propriedade e dessas coisas. Tudo bem? Então, primeira consequência da Revolução Industrial, consolidação do capitalismo e do poder da burguesia. Segunda consequência que eu vou colocar para vocês é a seguinte: desenvolvimento tecnológico. Nós estamos muito interessados agora em pensar de que maneira eu posso produzir riqueza, de que maneira eu posso desenvolver a tecnologia para a tecnologia funcionar melhor no momento de produzir. Quer dizer, qual que é a nova técnica que eu vou usar? Né? Qual que é a nova técnica que eu vou usar? Qual que é a nova máquina que eu posso inventar? Como é que eu posso produzir mais em menos tempo? Como é que eu posso aumentar a qualidade? Sacou? Então, o desenvolvimento tecnológico é isso. Né? E é uma coisa que não tem fim. Por isso, na primeira aula de Revolução Industrial, eu falei para você, olha, começa no século XVIII, mas não termina nunca. Nós sempre vamos ter alguma coisa para inventar, nós sempre vamos ter algum procedimento novo para inventar, para consolidar ainda mais, né, a velocidade de produção, o preço de produção, a qualidade da produção. Tudo bem? Terceira coisa, desenvolvimento dos transportes. Querido, não tem jeito, né? Não adianta eu produzir 1 tonelada de tecido por dia e colocar 1 tonelada de tecido por dia num monte em cima das costas de um monte de burro para transportar 1 tonelada de tecido. Não tem cabimento. Né? Então, se eu tô falando de produzir muito, de produzir, eu preciso falar também de como que eu vou transportar. Então, junto com o desenvolvimento tecnológico, né, do ponto de vista da produção, vem o desenvolvimento tecnológico do transporte. Né? Então, eu vou colocar o barco a vapor, né, a locomotiva a vapor. Só que aí o transporte também começa a fazer as coisas chegarem mais rápido no lugar. Então, eu preciso saber se vale a pena eu mandar um carregamento aí, né, de Londres para Manchester ou de Londres para Paris. Né? Eu preciso saber. Vale a pena, não vale? Manda esse daqui para outro lugar? O tempo fechou, não fechou? Dá para passar? Então, se eu desenvolver o transporte, eu também preciso desenvolver as comunicações. Né? Eu também preciso desenvolver as comunicações. E aí começa a aparecer o telégrafo, né? O telégrafo, e mais para frente o telefone. Né? Mas no primeiro momento o telégrafo, depois telefone, e aí telefone via satélite, e-mail, né? Antes do e-mail o fax. Né? Então, você precisa estruturar uma forma de se comunicar em alta velocidade, já que você está produzindo em alta velocidade, já que você está transportando em alta velocidade, você precisa se comunicar em alta velocidade. Né? Tem essa imagem aqui, né, do encurtamento das distâncias. Percebe aqui? Qual que é a ideia do Harvey, né, do David Harvey? É dizer o seguinte: o mundo está diminuindo. Por que está diminuindo? Porque a gente pode assistir a coisas ao vivo que acontecem do outro lado do mundo. Né? Então tem alguma coisa acontecendo do outro lado do mundo, daqui a pouco chegam Olimpíadas, né, em Tóquio, e nós vamos ver lá em Tóquio o negócio acontecendo em tempo real. Tá? Tudo bem? Assim como eles viram agora aqui do Rio de Janeiro, né, daqui a pouco vai ser a nossa vez. Quer dizer, do outro lado do mundo o negócio está acontecendo, eu estou vendo em tempo real. Tá bem? Bom,
Quando eu falo de aumento de produtividade, eu tenho uma questão muito importante a colocar. Porque se eu falo de aumento de produtividade, eu tenho uma possibilidade de reduzir preço. Ah, Vitor, não entendi. Como assim, se você produz muito, você reduz o preço? É que é o seguinte, eu preciso comer, eu preciso pagar aluguel, eu preciso comprar um carro, eu preciso pagar a escola, né? O trabalhador precisa se sustentar. Agora, o trabalhador vai se sustentar como? Ele vai produzir. Se eu produzo um carro por mês, todo o meu sustento por um mês tem que depender da venda desse carro, senão não vale a pena vender. Não é isso? Então, se eu produzo um carro por mês, todo o meu sustento do mês vem desse carro. Agora, se eu produzo 500 carros por mês, o meu sustento do mês precisa vir de 500 carros. Sacou? Ah, mas você usa muito mais matéria-prima. Uso muito mais matéria-prima. Ah, mas você usa muito mais ferramenta. Uso muito mais ferramenta. Sim, mas o custo de produção diminui muito em função da quantidade de produtos que você vai ter para pagar algumas continhas básicas. Por exemplo, o aluguel da fábrica, né, do barracão onde vai ser produzido aquilo. Por exemplo, o custo da máquina que você comprou. Você comprou uma máquina, você investiu na máquina, mas essa máquina vai produzir quantos carros? Entendeu? Então, quanto mais eu produzo, mais eu consigo diluir, mais eu consigo dispersar vários custos de produção. Então, uma consequência da Revolução Industrial é a seguinte: a maior parte das pessoas passa a ter acesso à maior parte dos produtos do mundo. Antes não era todo mundo que podia ter carro. Aí a gente inventa, né, um processo de linha de montagem de carro que barateia demais o preço do carro. Ah, nem todo mundo conseguia ter, sei lá, nem todo mundo conseguia andar de avião. Né? Aí você tem um monte de empresa de avião, um monte de avião sendo produzido, né? Isso ajuda a diminuir os custos. Ninguém conseguia, né, poucas pessoas conseguiam ter uma máquina fotográfica. Aí, né, um monte de máquina fotográfica sendo produzido, o custo de máquina fotográfica começa a diminuir e aí as pessoas passam a ter acesso. Então o aumento da produtividade tem um ponto que é a redução dos preços e o aumento, portanto, a facilitação do acesso das pessoas, por parte das pessoas, a esses produtos produzidos. Tá bem? Uma consequência, essa daqui horrorosa, né? Esgotamento dos recursos naturais. Isso é complicado. Mas a gente já está discutindo como é que é o uso da água. Né? A gente tem uma sensibilidade hídrica muito grande. Né? Por que sensibilidade? Né? Porque a gente já não consegue. Algumas regiões do mundo já tem o máximo de desenvolvimento que tem para ter, né? Que tem capacidade para ter, e aí precisa dar algum outro jeito. Né? Então não posso montar uma outra fábrica ali porque eu não vou conseguir ter água para todo mundo. Né? Nem para aquela empresa, nem para as pessoas que moram ali. Isso para falar da água, né? Mas a gente pode citar aqui, né, na interface com a geografia, com a biologia, com a química, né, todas as mazelas que a gente passa por conta da industrialização do ponto de vista de esgotamento de recursos e do ponto de vista também de poluição. Porque eu tenho muitos dejetos, né? Eu tenho muitos resíduos da indústria. Então o que eu faço, né, com esses resíduos? Né? Com esses dejetos da indústria. Então ela tem lá, sobrou um processo de solda, um processo de corte, tal, e você suja muito a água, você suja muito o ar, né? Seja com partículas, seja com gases. Tudo bem? Outra consequência da Revolução Industrial é a urbanização. Se eu tenho, né, uma quantidade de fábrica, essas fábricas vão se instalar perto de cidades ou em torno dessas fábricas vão sair cidades muitas vezes. Porque tem a fábrica e do lado da fábrica você tem um operário que precisa trabalhar. Então o cara vai morar perto da fábrica muitas vezes. Né? Nas regiões de periferia você acaba tendo a formação de vilas operárias, né? De vilas industriais, né? De parques operários. Né? Então junto com a fábrica, o proletário. Tudo bem? Isso acelera a urbanização. E, né, urbanização, já estou falando de outra consequência, que é a formação de um proletariado urbano.
junto com a fábrica, eu tenho necessariamente o crescimento do operariado. Né? Então, grandes camadas de trabalhadores, grandes quantidades de trabalhadores vão aparecer nesses bairros, vão aparecer, né, nessas cidades. Então, a gente tem várias imagens e várias consequências da formação desse proletariado. Tudo bem? Outro elemento, o surgimento do capitalismo financeiro. A gente comentou o capitalismo financeiro na primeira aula, essa aqui, né? Mas basicamente é o seguinte, o surgimento do capitalismo financeiro significa que se eu quero produzir para o mundo inteiro, eu preciso de matéria-prima, eu preciso de uma capacidade industrial, né, um galpão, uma enorme fábrica com muita máquina, e eu preciso de uma grande quantidade de meio de transporte. Então, para eu ter condição de pagar salário, de comprar matéria-prima, de montar uma fábrica gigante, eu não tenho recurso sozinho, eu burguês. Então eu vou investir em banco. Os bancos, né, começam a formar corporações de investimento. Então os bancos captam o recurso e investem na indústria. Então, no fundo, o que a gente tem são bancos controlando as indústrias através de ações, porque as ações são uma forma de eu captar recurso também. Então vou lá na Bolsa de Valores, vendo uma parte da minha empresa e em troca disso eu fico com dinheiro, né, para investir, depois pago dividendos, tal, e tem toda, se você quiser, comenta aqui como é que é isso daí, né, comenta aqui que eu te explico num outro vídeo como é que funciona essa compra e venda de ações, belezinha? Tá, outra questão, expansão das ferrovias. Dá uma olhada nessa imagem. Olha a quantidade de ferrovias que nós vamos ter. Né? Então eu preciso interligar o mais rápido possível, da melhor maneira possível. Eu preciso conseguir fazer um fornecimento de matéria-prima, escoamento de produção. Então, para isso, a ferrovia, que é o transporte mais rápido, mais eficiente, mais barato para essa situação. Ah, mas então por que no Brasil a gente não tem ferrovia? Porque no Brasil, desde o governo Juscelino Kubitschek, as montadoras de automóvel investem pesado nos governos, fazendo doações e tal. Então a gente não investe em ferrovia porque investe em automóvel. Né? Então a gente investe em rodovia, que é mais caro, que é mais poluente, é mais lento e tudo pior, mas é o que traz mais dinheiro para o modelo econômico do Brasil. Né? O modelo econômico esse, né, das montadoras e dos políticos que a gente tem. Tá? Por isso que no Brasil a gente não tem. Mas na Europa tem, nos Estados Unidos tem, aqui não temos. Outra consequência é a formação de grandes conglomerados econômicos, ou seja, né, eu tenho o banco, lembra? O banco associado com a fábrica associado com a transportadora, né? Então a gente tem grandes conglomerados econômicos. Esses conglomerados econômicos podem se juntar, por exemplo, em trustes, né, em cartéis, em holdings, né? Então grandes conglomerados econômicos nesse modelo, inclusive, né? Alguns são ilegais, né? Alguns são ilegais. Você combinar preço, né? Que é uma coisa que o cartel faz, é ilegal, né? O trust, uma grande empresa dominar, né? a comprar as concorrentes, né? O holding, né? A prática das ações e coisas do tipo, né? Então a gente tem esses grandes conglomerados que são práticas, inclusive, ilegais hoje. Outra consequência, expansão do imperialismo. Como assim? O imperialismo, o que é? É uma busca por matéria-prima e mercado consumidor fora da Europa. Então eu, inglês, preciso olhar para a África especialmente e para a Ásia, pensando África e Ásia, como que vocês vão me fornecer matéria-prima, como vocês vão se tornar mercados consumidores. Então o imperialismo, né, que é essa capacidade de influenciar um outro governo, vai se destacar e vai acontecer de forma muito acentuada no século XIX. Tudo bem? A gente tem lá o imperialismo ou neocolonialismo ao longo de todo o século XIX. Tudo bem? Bom, na próxima aula a gente vai discutir um pouco a ideia de Fordismo, Taylorismo e alguns outros desdobramentos, por exemplo, a questão operária, né? Por exemplo, a questão cartista, né? Como é que os estados vão precisar se reorganizar, como é que os estados vão precisar se reestruturar em função dessas mudanças econômicas, que são também mudanças sociais. Belezinha?
passa lá no 10historia.com, faz exercício, pega as tabelas, as imagens e bons estudos. Abraço, até mais.